Hoje, dia 24 de julho, a igreja celebra a quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra desta quinta-feira mostra como Deus se manifesta entre nós. Porém, devido à insensibilidade de nosso coração, nem sempre o percebemos. Quando nosso coração está endurecido, seja pelo sofrimento, pelas mágoas e rancores, ou por qualquer outro sentimento ou atitude que nos desvia dos projetos de Deus, temos dificuldade de enxergar, de perceber e, consequentemente, de entender esta presença de Deus e seus ensinamentos. É disso que fala a liturgia de hoje. A primeira leitura do livro do Êxodo continua mostrando o processo de travessia do povo no deserto rumo à Terra Prometida e os desafios dessa travessia. O povo está com o coração endurecido pelo sofrimento e não consegue perceber a presença de Deus que o acompanha e protege. Moisés, dizendo da sua estreita relação com Deus e falando em nome dele, ainda assim o povo tem dificuldade de perceber isso. Nesse sentido, o texto de hoje mostra Deus se manifestando a Moisés junto do povo, para que não duvide mais da sua presença entre eles. Ele se manifesta mediante sinais teofânicos, isto é, nuvens escuras, sons de trombeta, relâmpagos e trovões, fogo ardente sobre o monte, fumaça, tremores de terra, e o povo estremece diante da voz de Deus. Assim, diante de todos, Deus chama Moisés para o cume do monte para fazer um pacto com ele. Com essas manifestações, o povo não deveria ter mais dúvidas de que Deus estava com eles, mas mesmo assim tiveram momentos de desânimo e de revolta. O que tudo isso tem a nos dizer? Dentre outras coisas, mostra que também nós temos dificuldade de enxergar e entender a presença de Deus entre nós. Ele se manifesta de muitas formas, mas devido à insensibilidade de nosso coração, nem sempre o percebemos. E, mesmo quando percebemos, não lhe damos o devido valor e acabamos tendo atitudes que o desagradam. Tudo isso porque ouvimos com má vontade e fechamos nossos olhos e nossos ouvidos para não compreender o que ele quer de nós, preferindo seguir nossos próprios impulsos. É disso que também fala o Evangelho de hoje, no qual Jesus explica para seus discípulos por que ele fala em parábolas para as multidões. A parábola é um recurso de linguagem que facilita o entendimento daqueles que têm dificuldade de entender. Os discípulos de Jesus não precisavam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas ao povo, à multidão, não tinha sido dado esse entendimento. O povo simples não tem os mesmos conhecimentos e entendimentos daqueles que tiveram oportunidades na vida. Desse modo, eles precisavam de um recurso diferente para poder entender. O coração daquele povo havia se tornado insensível, diz Jesus. Eram tantos os sofrimentos que eles tinham dificuldade de entender.
e o pouco que entendiam se perdia por falta de recursos e de estrutura para aprofundar tais conhecimentos. Por isso, Jesus constata que quem não tem perde até o pouco que tem. É um processo vertiginoso de empobrecimento que endurece cada vez mais o coração e os impossibilita de entender a mensagem de Jesus. As parábolas vêm como um recurso para quebrar este ciclo de não entendimento e transformar as pessoas em verdadeiros entendedores da palavra de Deus. Os discípulos são bem-aventurados porque tiveram a graça de poder estar com Jesus e ver, ouvir e assimilar tudo o que ele ensinava. Quantos são os que queriam ter esta oportunidade e não a tiveram de Jesus para seus discípulos? Quantos de nós hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e assimilá-la, mas não damos a devida importância? Devemos, portanto, estar mais atentos e perceber as manifestações de Deus entre nós, para que a nossa vida caminhe conforme Deus quer. Só assim seremos mais felizes e o nosso viver será mais tranquilo, que possamos exercitar em nós a sensibilidade para percebê-lo entre nós e entender o que ele quer nos dizer com os acontecimentos da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço e que tenhas um ótimo dia.